Olá, boa noite. O Ministério Público apura possíveis falhas no procedimento de investigação que condenou 4 adolescentes por estupro dentro de uma escola particular aqui em João Pessoa. Vamos ao vivo saber os detalhes sobre esse caso com o repórter Simon Cavalcante. Boa noite, Simon. Oi, Linda, boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, essa história que parecia ter chegado ao fim na quarta-feira, né, quando os 4 adolescentes acusados de estupro foram condenados, aí terminou ganhando um novo capítulo. Tudo começou depois que ontem o procurador da República, irmão de um dos acusados, o Renan Paes Félix, divulgou uma carta nas redes sociais em que faz um verdadeiro desabafo, em que tece críticas à condução do processo e aponta possíveis irregularidades justamente na condução desse processo. Todo mundo sabe que quando esse caso veio à tona, foram divulgadas as fotos desses adolescentes, ou seja, a gente sabe que pelo estatuto não pode isso, então foram divulgados fotos, áudios e os nomes desses adolescentes, né? Bom, sobre esse caso, então, nesse texto ele faz diversas críticas, aponta o que ele acha que são irregularidades, né? E é um texto bem comprido mesmo, ele cita inclusive nomes de membros do Ministério Público, do Judiciário. Bom, hoje o Ministério Público enviou uma nota para a imprensa. Nessa nota, eles afirmam que as investigações, e que já vem fazendo investigações desde o dia 11 de março, quando foram identificadas possíveis falhas procedimentais por parte de membros dos Ministérios Públicos, por parte de membros do Ministério Público. Eles também afirmam que foram expedidos ofícios solicitando a adoção de medidas protetivas tanto para a vítima quanto para os acusados e também orientando aí os membros sobre a questão do sigilo em relação aos feitos praticados pelos adolescentes, ou seja, sobre o crime praticado pelos adolescentes. Justamente por se tratarem de adolescentes, então esse caso teria que correr em segredo de justiça, ou seja, algumas informações não poderiam ter sido divulgadas. E eles também, o Ministério Público informou nessa nota que também instaurou uma sindicância, que é um procedimento disciplinar para apurar se houve quebra de sigilo na condução aí desse caso. Bom, sobre essa carta específica que foi divulgada aí pelo procurador, o Ministério Público também se pronunciou, disse que vai apurar essas falhas, essas possíveis falhas que foram indicadas na carta e que vai tomar as medidas cabíveis ao fim da apuração. Quem também se pronunciou sobre essa carta foi a Associação dos Magistrados da Paraíba e a Associação do Ministério Público, né? Essas entidades divulgaram uma nota em conjunto, repudiando a atitude do procurador ao divulgar essa carta. Eles também afirmam que não ocorreram irregularidades na condução do processo e prestam solidariedade ao juiz Luiz Eduardo Souto Cantalice, que foi o juiz que proferiu a sentença condenando os adolescentes. Nossa produção também ouviu o advogado Aécio Farias, que é o advogado dos acusados, em relação a essa nota. Ele disse que os familiares se solidarizam, né, com o procurador, já que foi um desabafo dele pessoal, né? E ele também disse que essa carta foi divulgada não por um procurador, mas por um parente de um dos acusados, porque esse procurador é irmão de um dos acusados. Foi por isso que ele decidiu fazer esse desabafo publicamente. Linda, com você no estúdio. Tá certo, então, Simon, esclarecido aí com algumas informações ao vivo, Simon Cavalcante, falando sobre um assunto muito sério que a gente continua aí acompanhando.